Você realmente sabe o que é amor? Ou será que o que você sente é só um reflexo da carência, da necessidade urgente de ser aceita, da angústia de não ser deixada para trás mais uma vez? Talvez o que você chama de amor seja, na verdade, medo. Medo de ficar sozinha, medo de não ser escolhida, medo de encarar o espelho e perceber que você já não se reconhece mais. E se eu te dissesse que ele nunca te amou, que o que ele fez foi te prender emocionalmente para garantir que você nunca fosse embora? É difícil admitir, mas em algum momento você passou a aceitar migalhas como se fossem banquetes. Ele não te dava tudo, mas dava o suficiente para manter você ali. Um bom dia, depois de 3 dias de silêncio. Um elogio depois de te humilhar. Uma promessa vazia, depois de mais uma mentira. E você, com o coração em pedaços, colava os cacos todos os dias, esperando que talvez no próximo domingo ele fosse diferente, que quem sabe no próximo mês ele finalmente percebesse o quanto você vale. Mas ele nunca percebe. E sabe por quê? Porque ele sabe que já te tem nas mãos. Esse tipo de relação não começa com gritos, tapas ou chantagem explícita. Começa com o encantamento. Começa com ele dizendo que você é diferente. Começa com mensagens doces, com um olhar que te faz sentir única. Ele se mostra vulnerável, te conta feridas antigas, faz você se sentir especial por ter sido escolhida para curá-lo. E quando você já está dentro, envolvida, a dinâmica muda. Você começa a ser testada. Ele se afasta para ver se você corre atrás. Ele some para ver se você sofre. Ele te culpa para ver se você se dobra. E você, sem perceber, começa a girar em torno dele como se a sua existência dependesse da presença dele na sua vida. A dependência emocional não grita, ela sussurra. Ela faz você acreditar que está errada, que precisa se esforçar mais, que se ele se afasta é porque você não foi boa o suficiente, que se ele traiu é porque você deixou de ser interessante. E então você começa a perder o brilho, para de rir como antes, para de fazer o que gosta, para de se olhar no espelho e um dia acorda se sentindo vazia, culpada, exausta, e ainda assim, apaixonada. Mas o nome disso não é amor. Nunca foi. É uma prisão disfarçada de paixão. Uma armadilha construída com palavras bonitas e silêncios que machucam mais que ofensas. Você precisa entender, ele não te ama, ele te estuda, ele sabe exatamente onde te atingir, quando aparecer, o que dizer. Ele te moldou para que você se sinta culpada por reclamar e grata por receber migalhas. E no fundo, você sabe disso. Porque amor não deixa dúvida. Amor não te faz se sentir menor. Amor não adoece. Mas há uma saída. E neste vídeo eu vou te mostrar como encontrar esse caminho. A dependência emocional se instala de forma silenciosa. Diferente de uma queda repentina, ela acontece como uma infiltração. Aos poucos escondida, até que o estrago se torna irreversível. No começo, tudo parece envolvente. Você sente que encontrou alguém que finalmente te entende. Ele te escuta, te valida, te elogia, diz que nunca conheceu alguém como você. E dentro de você, algo que estava adormecido desperta. A esperança de ser amada como sempre sonhou. Só que o que parecia conexão era, na verdade, mapeamento. Ele estava descobrindo exatamente o que você precisava ouvir, o que te comovia, o que te tocava, não para te amar, mas para te controlar. Quando ele entende suas dores, suas carências, ele as transforma em armamento. Começa a usar a sua própria história contra você. Se você se abre e conta que sempre teve medo de ser abandonada, ele some por dias e volta dizendo que precisava de um tempo. Se você revela que já foi traída e teme reviver isso, ele começa a elogiar outras mulheres perto de você, apenas para testar sua reação. Nada disso é por acaso.
São pequenos testes para medir até onde ele pode ir sem te perder. E quanto mais você tolera, mais ele avança. Quanto mais você perdoa, mais ele repete. Porque para ele não se trata de amor, se trata de domínio. A confusão começa quando você percebe que algo está errado, mas não consegue nomear. E ele aproveita essa dúvida. Diz que você é sensível demais, que está exagerando, que não foi bem isso que ele quis dizer. Ele te leva a questionar a sua própria percepção. Você começa a duvidar da sua memória, da sua lógica, até da sua sanidade. E o pior, começa a acreditar que, se ele te trata assim, é porque algo em você precisa ser consertado. O amor verdadeiro jamais deveria ter o gosto amargo da humilhação. Mas ele te ensinou que o sofrimento faz parte, que todo relacionamento tem fases difíceis. E você, com medo de perder o pouco que recebe, começa a aceitar o inaceitável. É nesse ponto que a dependência emocional se consolida. Você não está mais com ele porque quer, mas porque acredita que não sobreviveria sem ele. A sua autoestima já foi corroída. Sua identidade foi moldada em função dele. Você se anula, se cala, se adapta. Passa a viver em função de agradar, de evitar conflitos, de manter a paz a qualquer custo. Mas essa paz é uma prisão com grades invisíveis. E a chave, que você acha que está nas mãos dele, na verdade sempre esteve com você. O problema é que ele te convenceu do contrário. A dor de se libertar parece maior do que a dor de continuar. Porque sair exige força, exige encarar tudo o que você ignorou, exige admitir que não era amor. Mas o que está em jogo não é apenas um relacionamento, é a sua saúde mental, é a sua liberdade emocional, é a sua vida. E enquanto você não enxergar isso, ele continuará repetindo os mesmos ciclos. Porque ele não vai mudar, mas você pode. Existe um momento em que a dor deixa de ser apenas emocional e começa a se manifestar no corpo. O sono desaparece, o apetite muda, o coração dispara sem motivo aparente. Você sente um peso no peito que não sabe explicar. Crises de ansiedade começam a surgir com frequência. Você já não tem energia para trabalhar, conversar, cuidar de si. E mesmo assim, basta uma mensagem dele, uma ligação curta, uma palavra carinhosa fora de hora, para tudo isso parecer evaporar por alguns minutos. Mas depois volta, sempre volta. Essa sensação de alívio passageiro é a maior prova de que o que você sente não é amor, é abstinência. A dependência emocional tem um funcionamento semelhante ao de qualquer outro vício. Você experimenta um pico de prazer intenso quando recebe atenção, carinho ou aprovação. Mas logo vem a queda, e ela é devastadora. Porque agora você precisa de mais, precisa da próxima dose de afeto, da próxima promessa, da próxima prova de que ele ainda está ali. E ele sabe disso. Por isso, oferece pequenas doses em intervalos imprevisíveis. Uma ligação às 2 da manhã, um elogio depois de dias de frieza. Sinto sua falta após te ignorar por semanas. Ele aprendeu a te manter instável, vulnerável, emocionalmente esgotada, mas ainda ligada a ele. Nesse estágio, você pode até reconhecer que algo está errado, mas se sente incapaz de agir. Você começa a buscar justificativas para o comportamento dele. Diz que ele teve uma infância difícil, que está passando por uma fase complicada, que precisa de tempo para mudar. E sem perceber, se torna cúmplice da sua própria dor. Você se convence de que pode salvá-lo, curá-lo, fazê-lo entender. Mas não percebe que, enquanto tenta resgatar alguém que nunca te ofereceu terra firme, você está se afogando lentamente. E a cada nova recaída, sua autoestima sangra mais um pouco. Você passa a se comparar com outras mulheres, a se criticar com dureza, a questionar tudo o que faz.
Quando se afasta dele, sente alívio e culpa ao mesmo tempo. Quando se aproxima, sente paixão e dor no mesmo espaço. E o pior, começa a confundir essa montanha-russa emocional com intensidade, com entrega, com amor verdadeiro. Mas amor não é isso. Amor não exige que você desapareça para ser aceita. Amor não cobra a sua sanidade como preço. Nesse ponto, muitas mulheres se tornam dependentes não da pessoa, mas da esperança de que um dia tudo fará sentido. Que um dia ele mudará. Que um dia será como no começo. Mas aquele começo foi uma armadilha. Foi a isca. A versão que ele te mostrou no início foi calculada, projetada para capturar sua confiança. E agora, toda vez que você sofre, a sua mente volta para aquele início como se ele ainda existisse. Mas ele não existe. Nunca existiu. Era uma fachada. E quanto mais cedo você entender isso, mais rápido vai parar de buscar um fantasma. Esse não é um relacionamento com falhas. É um relacionamento construído sobre mentiras. E você está pagando um preço altíssimo para manter viva uma ilusão. Chega de anestesiar a dor com promessas vazias. Chega de adiar a verdade. Você merece mais do que migalhas emocionais. E esse mais não virá dele. Só virá de você. Quando você começa a despertar para o que viveu, uma nova dor surge, a da lucidez. É como se pela primeira vez a venda caísse dos seus olhos. Tudo o que antes parecia amoroso, agora soa abusivo. Tudo o que você aceitava por medo, agora te causa repulsa. E nesse processo surge um conflito interno devastador. Você quer ir embora, mas sente que ainda ama. Quer se proteger, mas teme a solidão. Quer romper, mas pensa nas boas lembranças. E é aqui que muitas voltam. Porque o medo da verdade é maior do que a dor da mentira. A mente viciada em apego busca justificativas, reconstrói os fatos, tenta achar lógica onde só havia manipulação. Você começa a pensar que exagerou, que talvez tenha sido dura demais. A saudade vem como uma avalanche, mas não é dele que você sente falta, é da ilusão que ele criou. Da fantasia de ser amada por alguém que parecia te ver como única. Você não sente falta do que ele fazia. Você sente falta de quem você era quando acreditava que ele te amava. A dependência emocional também se alimenta da sua tendência ao autoabandono. Você se esqueceu de si, se colocou em último lugar. Passou tempo demais tentando manter algo que só existia enquanto você se anulava. E a parte mais cruel disso é perceber que ele nunca fez o mesmo por você. Enquanto você perdia noites, ele dormia em paz. Enquanto você chorava, ele sorria em outras conversas. Enquanto você esperava, ele sumia. E mesmo assim você ficava, porque achava que, se amasse o suficiente, ele mudaria, mas ele nunca teve a intenção de mudar. Ele só precisava que você continuasse ali, disponível, vulnerável, quebrada. É nesse ponto que a cura começa, quando você para de buscar respostas nele e começa a buscá-las em você. Quando você entende que o amor verdadeiro não precisa ser mendigado, que alguém que te ama de verdade não te silencia, não te culpa, não te diminui. Quando você reconhece que merece mais, mesmo que ainda não saiba como conquistar esse mais, a cura exige coragem. Coragem de encarar a realidade, de se reconstruir, de se acolher. Você não precisa entender tudo de uma vez, mas precisa dar o primeiro passo, se colocar em primeiro lugar, recuperar sua voz, lembrar do que você gosta, do que te move, do que te faz bem, voltar a olhar para si com carinho e aceitar que amar alguém nunca deveria significar se abandonar no processo. O que você viveu não foi um romance mal resolvido, foi uma desconexão de si mesma, alimentada por uma figura que se aproveitou das suas fragilidades. A partir daqui, o caminho é outro. Ele não vai mudar. Ele não vai reconhecer o mal que te causou,
Mas você pode mudar a si mesma, pode se libertar, pode reconstruir sua vida sem precisar ser validada por alguém que nunca te enxergou de verdade. Você é mais forte do que pensa, mais capaz do que imagina. E a mulher que você quer ser já existe aí dentro, esperando que você pare de viver por ele e comece a viver por você. Agora você já sabe. Não era amor, era dependência, era medo disfarçado de carinho, era desespero por conexão travestido de paixão. E o que mais dói não é o que ele fez, mas o que você permitiu que fizesse com você. Não porque seja fraca, mas porque estava carente, carente de afeto, de sentido, de si. Você estava disposta a dar tudo para alguém que nunca deu nada de volta. E quando percebe isso, algo dentro de você se quebra. Mas esse quebrar não é destruição, é o começo da reconstrução. Você não precisa mais se explicar, nem se justificar. A dor que você sentiu é real. A confusão, a culpa, o apego, tudo isso foi real. E é justamente por ter sentido tudo isso tão profundamente que você chegou até aqui. Chega uma hora em que a dor de ficar se torna maior que o medo de ir. Uma hora em que o silêncio dele já não dói mais. Em que a ausência deixa de incomodar. Em que você entende que não perdeu um amor, perdeu uma ilusão. E isso, por mais cruel que pareça, é uma libertação. Libertação não é esquecer o que viveu. É lembrar sem sangrar. É conseguir olhar para trás e ver com clareza tudo o que antes você romantizava. É enxergar que aquilo que parecia intensidade era, na verdade, instabilidade emocional. Que aquela conexão profunda era, na verdade, um laço criado pelo trauma, pela dor compartilhada, pela repetição inconsciente de padrões antigos. Você não precisa mais ser a mulher que ama demais, que espera demais, que aguenta demais. Chegou o momento de amar a si mesma com a mesma força com que tentou amar ele. A partir daqui, você tem uma escolha. Pode continuar justificando, esperando, revivendo, ou pode se levantar. Pode fazer da sua dor um ponto de partida, pode reconstruir sua história com novos significados, pode se cercar de pessoas que realmente enxergam você, que não jogam com os seus sentimentos, que não somem quando você mais precisa, que não te fazem implorar por amor e, acima de tudo, pode aprender a ficar sozinha sem sentir que está incompleta, porque estar só é bem diferente de estar perdida. Você não está sozinha. Há milhares de pessoas vivendo essa mesma dor em silêncio, mas agora você não precisa mais se calar. Você pode romper esse ciclo, pode quebrar essa corrente, pode ser a mulher que vai além do que te ensinaram a aceitar. Você não nasceu para viver à sombra de ninguém. Nasceu para brilhar, para expandir, para ser inteira. E a partir deste momento, você já deu o passo mais importante: enxergar. O resto é um caminho que você vai trilhar com mais consciência, mais força e mais verdade, dia após dia, escolha após escolha. Você não está quebrada, está despertando. Obrigado por assistir esse vídeo. Pedimos que se inscreva em nosso canal e curta esse vídeo. Ative também o sininho das notificações para ser avisado sobre nossas postagens. Até o próximo vídeo.